Não é, enquanto as gramáticas pretendem descrever a forma como se constrói a língua, a sua estrutura, a ortografia diz como é que se deve escrever. Tem uma dimensão normativa inerente. Não é natural, é uma dimensão normativa. E qualquer dimensão normativa é imposta. É uma norma feita por alguém. Se é uma norma que já existia, quando nós nos apercebemos dela, ela ganha a tal dimensão natural. Eu achei interessante que me falou de uma convenção natural. Ou é convenção ou é natural. Só que algumas convenções são tão antigas que nós as damos por adquiridas, por naturais. Com a ortografia do português, no século XIX, olha, há textos de Garrett, há textos dessa de Queiroz, a dizerem, por amor de Deus, arranjem uma norma ortográfica, qualquer que ela seja, porque quem é que mandava efetivamente na ortografia no século XIX? Os tipógrafos. Eram eles que compunham os livros. E, portanto, compunham como achavam que deveria ser. Os autores não gostavam muito, às vezes, dos resultados que apareciam e, por isso, pediam que houvesse uma norma. Foi uma necessidade, não do povo que não sabia escrever, mas foi uma necessidade das elites do século XIX, que achavam que não era uma situação positiva ter aquela diversidade, cada um escrever como lhe dava na realidade. Desculpa a expressão, mas era assim. É neste sentido que eu acho que este acordo peca por reintroduzir esta opcionalidade que não deveria existir. É evidente que quem introduziu esta opcionalidade diz que a introduziu para, de algum modo, matizar as críticas ferozes que haviam sido feitas relativamente a tentativas de acordo anteriores, onde se propunha que era igual para toda a gente assim. Então, que era o Brasil, ora Portugal, ia protestando veementemente, e por isso é que se introduziu essa opcionalidade, que eu acho que é um erro. Haveria que pensar melhor essa questão. Depois, este acordo ortográfico, se até pela tendência fonética da nossa ortografia, é necessário ir atualizando de vez em quando, porque nós vamos mudando a forma, e por isso se vão fazendo atualizações. Quanto a isso, realmente não vejo mal nenhum. Depois, a ortografia pode ser importante a nível internacional ao nível a que se situa. Não vamos fazer da ortografia a porta aberta para a língua portuguesa como língua internacional. Não é. É uma parte mínima. Há outras dimensões de que nós já falamos aqui que são bem mais importantes. Como lhe disse e volto a dizer, eu acho que mais vale este acordo do que nenhum acordo. Só o que fez discutir e pensar em termos da CPLP, eu acho que já isso é muito positivo. Depois, como realmente é uma lei, e por isso é que foi assinada entre membros do governo e foi ratificada pelo Presidente da República, e eu entendo que as leis são para cumprir. Se nós achamos que a lei é má, vamos fazer tudo para mudar a lei. Mas dizer, não cumpro porque não me apetece, aí o ónus é meu. Porque simplesmente me vão desconsiderar. Imagino que eu ando à procura de trabalho. E resolvo fazer a minha candidatura segundo o modo como aprendi na escola e não segundo o novo acordo que já está em vigor. O meu empregador poderá dizer, olha, que está uma pessoa incapaz de se adaptar a novas situações. Não a quero. E eu perco o emprego. Aí sou eu que vou sofrer. Neste bater o pé e dizer, não senhora, não vou. E há autores que dizem, não vou escrever assim, eu vou escrever como continuava a escrever. Eu conheço pessoas de idade avançada que continuam a escrever como aprenderam pelo acordo anterior ao de 45. E por isso mãe, por exemplo, é escrito com AI, que era assim que se escrevia. Anterior a esse acordo. E continuam a fazê-lo.
Teresa Maia foi um caso que... Ganha assim um ar de antiguidade, não é? Tem um ar de antiguidade muito interessante e compreendemos, é uma pessoa daquela idade, tem outras dimensões. Agora, para quem está na sociedade, e a língua não é de cada um de nós, a língua é de todos. A língua é um bem, se há algo que é mesmo um bem comum, é a língua. E o que nós pudermos fazer para nos entendermos melhor, eu acho que é sempre um ganho. Acho que é sempre um ganho. Agora, também acho que a língua portuguesa pode ser defendida por outros meios. Não é a ortografia em si e por si que vai mudar, seja o que for. Também concordo com você. Não sei se tem alguma questão a fazer. Não sei se há mais alguma questão. Alguém quer colocar mais alguma pergunta? Eu aproveito para lançar mais uma questão para a mesa, pegando naquilo que... Desculpa, eu há pouco não perguntei o teu nome. Como é que te chamas? Que o Pedro falou, quando estava a terminar a sua intervenção, ele falou que os brasileiros vão continuar a dizer ônibus, vamos continuar a dizer autocarro. A minha pergunta é se não há aqui uma pequena confusão entre aquilo que vai realmente mudar. Ou seja, nós vamos passar a escrever as palavras de forma diferente, mas o contexto em que as utilizamos no Brasil e em Portugal vai continuar a ser o mesmo, ou seja, elas não vão perder o seu significado, e quando no Brasil dizem que vão apanhar um ônibus, continuam a dizer que vão apanhar um ônibus, não têm que ser obrigadas a dizer que vão apanhar um autocarro. Tem razão, aí essa questão tem a ver com questões de sinonímia, que são características de qualquer língua. Aqui, se eu quiser ir à praça, acho que não é esta altura, mas posso ir numa determinada altura do ano comprar magnólios, e sou atendida, então magnólios. Em Lisboa vou ter que pedir nésperas, porque ninguém sabe que são magnólios. Isso não impede que todos falemos português. Mesmo, e estou a falar de variedades regionais, mas nós usamos sinónimos em situações diferentes e, portanto, aí é uma questão de enriquecimento. Nós não perdemos nada por saber que autocarro também é dito noutras zonas ônibus. Pensei, quando ia falar no ônibus, que se ia referir ao facto de ser ônibus pela variedade brasileira e ônibus pela variedade portuguesa. Só assim, em termos de chega. Em 45, se não me engano, não, 73. Agora desculpem-me relativamente a estas datas. Houve uma proposta portuguesa que era radical, que era assim: bom, vamos unificar a parte da acentuação. Todas as palavras esdrúxulas vão ter acento agudo, independentemente de serem do valor aberto ou fechado da vogal. Porque o acento circunflexo e o acento agudo, para além de marcarem a sílaba tónica, marcam a vogal aberta ou a vogal fechada. E porquê é que foi proposto isso? Porque realmente é sobretudo o que acontece em Portugal. Portanto, eram os brasileiros que iriam perder. Em 86, então, resolveram, vamos a uma outra forma. Acabaram-se os acentos. Não há acentos para ninguém, então cada um escreve da forma que quiser e escreve da mesma forma e pronuncia da forma que quiser. Pois, olha, também não agradou. Houve um protesto imenso contra isso, que desfigurava a ortografia portuguesa, e então voltamos a esta situação de compromisso. Este acordo, naquilo que tem de menos bom, é uma situação de compromisso que não foi bem conseguida.